Uma mãe deixa seu bebê debaixo de uma torneira e você não vai acreditar no motivo. E um homem descobre depois de vários anos que na verdade não tem filhos. E aí, quer saber mais sobre esses casos? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bebê debaixo da torneira. Com certeza, um dos vínculos mais fortes do mundo é entre uma mãe e seu filho. Desde a gravidez, as mães se preocupam muito com a saúde de seu filho, e por isso, quando ele fica doente, mesmo que seja por uma doença leve, isso é motivo para muita preocupação. Porém, uma mãe chamada Stephanie teve uma notícia terrível sobre seu filho quando ele tinha apenas 3 meses de idade, e ela teve de fazer coisas inimagináveis para conseguir salvá-lo. De início, durante a gravidez, tudo parecia normal. Stephanie e seu marido fizeram todos os exames necessários para ter certeza que seu filho nasceria saudável. E mesmo após o nascimento do pequeno Isaiah, tudo ocorria normalmente, como com qualquer bebê recém-nascido. Porém, quando ele tinha apenas 3 meses de idade, algo muito estranho começou a aparecer em seu corpo. Stephanie notou que sua bochecha começou a ficar vermelha e depois de poucos dias, aquela vermelhidão passou a se tornar uma pequena ferida. Claro que muito preocupada com a saúde de seu filho, ela o levou ao médico imediatamente, que de início disse que aquilo era apenas uma doença de pele comum, que pode afetar qualquer pessoa, e receitou a ela uma pomada para a pele. Porém, à medida com que os dias passavam, aquela pequena ferida começou a aumentar, e vários outros ferimentos começaram a aparecer em diversas partes do corpo de Isaiah. Mesmo passando a pomada receitada pelo médico, parecia que aquilo na verdade estava piorando a situação, e novamente ela o levou para uma consulta onde dessa vez teve uma notícia terrível. Seu filho foi diagnosticado com uma doença chamada eczema severo, uma terrível doença de pele que pode causar feridas em todo o corpo, e para piorar a situação, qualquer toque em sua pele poderia causar ferimentos. Ou seja, Stephanie mal poderia tocar em seu próprio filho. Claro que junto do diagnóstico, os médicos também receitaram um tratamento com vários cremes e remédios anti-inflamatórios, mas a sua intuição de mãe dizia que algo estava errado com a opinião dos médicos. E logo Stephanie notaria que esses tratamentos na verdade estavam deixando seu filho ainda mais doente. Mesmo cumprindo à risca tudo que os médicos lhe falaram, nada parecia funcionar. Na verdade, tudo estava acontecendo exatamente ao contrário. Isaiah piorava cada vez mais. Stephanie e seu marido, muito preocupados com seu filho, começaram a levá-lo a diversos especialistas médicos muito bem conceituados. Porém, todos receitavam praticamente o mesmo remédio, que claramente não estava funcionando. E quanto mais Isaiah piorava, pior era para seus pais, não só pela preocupação com seu filho, mas também pelas dificuldades em cuidar dele. Como é de se imaginar, Isaiah sentia dores em todo o corpo e por isso chorava o tempo todo. E além disso, não conseguia comer nem beber água direito, e isso estava fazendo ficar muito desidratado. E seu cabelo começou a cair. Stephanie teve que ficar acordada várias e várias noites com seu filho no colo, até que teve uma ideia genial. Uma das únicas coisas que conseguia acalmar Isaiah era a água. E por isso, ela tinha que o botar debaixo de uma torneira e deixá-la ligada praticamente a noite toda, pois só assim ele conseguia dormir. Ela e seu marido aproveitavam esses raros tempos livres para descansar e pesquisar sobre a doença de Isaiah. Até que um dia, eles acharam um site que salvou a vida de seu filho. Nesse site, Stephanie viu uma matéria que falava dos efeitos colaterais dos remédios que foram receitados pelos médicos. Para sua surpresa, o site explicava como aqueles remédios pioravam a situação de quem sofria da mesma doença de seu filho. E surpreendentemente, os sintomas que eles alistavam combinavam perfeitamente com os problemas de Isaiah. Quando mostrou isso ao pediatra de seu filho, ele imediatamente injetou nele vários nutrientes. E depois de alguns meses, suspenderam completamente o tratamento com aqueles cremes e remédios. Para surpresa de todos, depois disso, Isaiah começou a melhorar rapidamente, recuperando a cor de sua pele e até mesmo ganhando uns quilinhos. Às vezes, realmente, é necessário confiar na intuição de uma mãe. Homem descobre que sua vida é uma mentira. Já imaginou descobrir que sua vida praticamente inteira é uma grande mentira? Foi exatamente o que aconteceu com um milionário empresário no Reino Unido chamado Richard Mason. Ele foi casado com uma mulher chamada Kate,
com quem teve 3 filhos, mas seu casamento não durou para sempre. Em 2008, eles se divorciaram e seus 3 filhos ficaram com sua ex-esposa. Mas Richard era um pai dedicado e amava muito seus filhos, por isso ele não se importou de continuar o sustentando. No acordo que fizeram depois do divórcio, Richard pagaria 5 milhões de euros a Kate, o que era mais que necessário para cuidar de seus filhos e pagar todos os seus estudos. Porém, vários anos depois do divórcio, ele teria uma notícia que mudaria tudo em sua vida. Ao fazer alguns exames de rotina, seu médico descobriu uma terrível doença. Ele foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença que inclusive tinha tirado a vida de sua própria irmã há alguns anos atrás. Claro que isso deixou Richard muito assustado, mas o doutor diria algo a ele que deixaria ainda mais assustado. Quando Richard perguntou se era possível que ele pudesse ter passado essa terrível doença a seus filhos, o médico disse que ele poderia ficar relaxado, pois era estéril, ou seja, era incapaz de produzir filhos, e por isso não passaria a doença a ninguém. Richard, que antes estava muito preocupado com sua própria saúde, agora estava totalmente confuso. Como ele poderia ser estéril se ele já tinha 3 filhos? Foi aí que ele viu que algo estava errado. Assim que ele chegou em casa, escreveu uma mensagem para Kate, dizendo o resultado dos exames que tinha feito. E claro, exigindo que ela contasse a verdade sobre seus filhos. Porém, Kate se recusava a dizer que o traiu ou algo assim. Na verdade, ela até mesmo acusou o doutor de Richard, dizendo que os exames com certeza estavam errados, mas aquele cauteloso homem sabia que dificilmente uma pessoa extremamente estudada como um médico estaria errado e, na verdade, até já tinha um palpite do que poderia ter acontecido. Para tirar suas dúvidas de vez, ele decidiu fazer mais um exame específico que pudesse confirmar se ele era mesmo estéril ou não. E por fim, não teve dúvidas. Aqueles que chamou de filhos a vida inteira não eram seus. Claro que ficou muito triste, mas ainda assim queria saber a verdade. Como sabia que Kate não falaria o que realmente aconteceu, Richard decidiu contar tudo a seus filhos, e a resposta que ele teve foi surpreendente. Embora tenham ficado obviamente tristes por saber que Richard não era seu pai biológico, todos concordavam que isso não importava de verdade, e que ele sempre seria seu verdadeiro pai, o que com certeza o deixou muito feliz. Algum tempo depois, Kate acabou falando toda a verdade, e assim Richard descobriu que há muitos anos atrás, em uma aparente viagem a trabalho, Kate tinha o traído e engravidado de outro homem. Claro que essa enorme mentira teve um preço, e depois de algumas disputas no tribunal, ela foi obrigada a pagar 300 mil euros a Richard. Embora tenha descoberto algumas coisas ruins, como que grande parte da sua vida tinha sido uma mentira, ou a sua terrível doença, aquele amoroso pai também acabou descobrindo que, mesmo não sendo do seu próprio sangue, ele tem filhos de verdade, que o amam apesar de qualquer coisa. E realmente, acho que todos podemos concordar que o maior vínculo que criamos com as pessoas não é necessariamente sanguíneo, mas nós acabamos amando de verdade aquelas pessoas que estão sempre perto de nós. Isso acontece o tempo todo com várias crianças, que acabam criando um forte e verdadeiro vínculo com seus pais adotivos. Um grande exemplo disso é o que aconteceu durante uma audiência de adoção. Sarah Cuzad e seu marido acabaram se surpreendendo com o que o garoto que eles estavam adotando disse ao juiz, e tenho certeza que quando você ouvir essa história, vai se emocionar também. Ficou curioso? Então clica no vídeo que está aparecendo na tela para conhecer essa incrível história!